Então, isso nos faz um pouco refletir, né, da besteira do presidente Lula com a soberania, Brasil dos brasileiros. Óbvio que Brasil dos brasileiros, quem fala outra coisa, né? Brasil é dos brasileiros. Não dos ditadores. Não dos ministros do STF, dos brasileiros. Então, assim, ele está dragando, né, levando para o fundo do buraco todo mundo com ele. Foi engraçado, porque as ameaças vieram instantaneamente. Assim que o Alexandre assinou. Curta, comente e compartilhe. Com relação a esse processo da Truth Social, em que o Alexandre de Moraes está sendo acusado de ter passado por cima da soberania dos Estados Unidos, né, censurando os cidadãos e emitindo ordens para que sejam cumpridas em território norte-americano. Eu gostaria de saber a que tipo de punições ele pode ser submetido e, caso ele seja punido lá nos Estados Unidos, se isso pode ter alguma consequência prática aqui no Brasil, porque toda vez que se fala em processo de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, o que a gente vê é os membros do governo e desse consórcio PT-STF dando de ombros e dizendo que a lei lá não vale aqui, que aqui não vai acontecer nada. Então eu gostaria de saber sobre isso, e eu também gostaria de saber se o senhor teria alguma atualização referente a processo ou responsabilização dos vazamentos dos seus dados pessoais que ocorreu depois dessa última matéria que saiu a respeito dos diálogos, né, que a PF vazou diálogos do processo aí para a mídia. Os seus dados foram vazados e o senhor recebeu ameaças seríssimas. Eu gostaria de saber em que pé está isso. Bom, em relação às ameaças, sim, foi interessante que eles tentaram fazer isso, né, que acho bastante absurdo, desnecessário, praticamente sem precedentes, mas foi engraçado porque as ameaças vieram instantaneamente. Assim que o Alexandre assinou que o relatório fosse publicado no site do STF, sem redatar os números, instantaneamente comecei a receber as ameaças. Muito rápido. O engraçado foi que também comecei a receber as ameaças por e-mail, ao mesmo tempo, né? Imediatamente após vazar. E meu e-mail não está no relatório, e meu e-mail é público, desde que começou o caso, meu e-mail sempre foi público. Então, quando você né, tentar levar alguma conclusão sobre isso, é muito curioso que as ameaças vieram junto com as ameaças por e-mail, mas o e-mail sempre foi público, né? É quase como que deram as instruções para, vamos passar aqui, começa com as ameaças, só que os burros que estavam executando ameaças erraram em começar a mandar as ameaças por e-mail também, né? Que já era público. Então isso, achei um pouco... Seria engraçado se não fosse tão triste e patético. Obviamente, essas ameaças vêm acompanhadas de sugestões que talvez, se você for menos prominente, falasse menos ao respeito, então você não teria sido incluído nesses relatórios. Tá vendo como as coisas são perigosas? Enfim, recado, né, de um certo tipo de organizações. Então, isso aconteceu. Também achei interessante e fiquei muito grato que a Polícia Federal fez questão de falar publicamente, inclusive para a Globo, que o Martin de Luca não está sendo investigado. Também, por ler entre linhas, o que isso significa, né? Que a Polícia Federal tem que sair desmentir, né, o que ele tentou insinuar com o vazamento do relatório. E eu entendo a situação da Polícia Federal fora de talvez um grupo pequeno que responde a ele, está obrigado a trabalhar com ele, mas, em geral,
eu sempre falo em todas as entrevistas, né? Não todas, mas é mencionado várias vezes. Grande parte do dano que o Alexandre de Moraes está fazendo às instituições brasileiras é que ele está destruindo a imagem que foi construída com tanto bom trabalho ao longo de tantos anos, certo? Mas, assim, muito bom trabalho. Sempre menciono, nós temos outro juiz que a gente achou, juiz brasileiro, que violou o tratado bilateral, né, de assistência mútua entre Brasil e Estados Unidos. Polícia Federal Brasileira é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos na luta contra a corrupção, narcotráfico, crime organizado na América do Sul, nas fronteiras. Então, assim, ele está dragando, né, levando para o fundo do buraco todo mundo com ele. E a gente está começando a ver essas sinalizações que muitas pessoas dentro da Polícia Federal, inclusive a cúpula, que talvez nem concordam, né, numa questão de Bolsonaro, numa questão política, que são profissionais policiais, podem ver os abusos e estão ficando cada vez mais desconfortáveis. Mas, Martin, eu queria realizar a pergunta feita pela Paula Marisa. O que todo mundo diz é que o senhor Alexandre de Moraes está cometendo crimes extramuros, né, fora da própria jurisdição, como o ataque que ele fez ao Twitter, contra as normas do Twitter, contra a Truth Social, contra o Rumble, querendo fechar o Rumble, querendo tirar a liberdade de expressão de cidadãos americanos residentes nos Estados Unidos, que têm origem brasileira, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, como outras pessoas, Ludmila Lisgrilo. Ou seja, que tipo de sanção, que tipo de punição pode ser feita a um homem brasileiro que está violando leis americanas? Pode ser extraditado, pode ser colocado um pedido de prisão pela Interpol. Que tipo de coisa pode acontecer com o Alexandre de Moraes pelos crimes que ele tem cometido, não só contra, né, a jurisdição brasileira, que a gente já sabe, vai ser um problema nosso, mas contra a jurisdição americana? Eu acho que não seria apropriado para eu me pronunciar sobre isso, mas o que posso fazer é descrever a lei dos Estados Unidos. Okay? Uma coisa que é clara é que conspirar nos Estados Unidos para privar a outros cidadãos dos direitos constitucionais deles, dos direitos fundamentais, de forma ilegal e deliberada, viola as leis federais dos Estados Unidos, criminais, civis, todas. Né? Estamos enfrentando uma situação sem precedentes. Como a gente explicou já nos processos da Rumble, não temos precedentes, não temos outros juízes que tenham feito o que eles fizeram, o que ele fez, né? Não achamos nenhum juiz da Venezuela, nem da Irã, nem da Coreia do Norte, nem da Rússia, que encaminhou ordens de censura para dentro do território americano, para empresas americanas, para censurar conteúdo de cidadãos dos Estados Unidos postado nos Estados Unidos. Isso é sem precedentes, né? Então, aí, cabe às autoridades americanas fazer o trabalho delas. Eu acho que não é segredo nenhum que as ações do Alexandre têm levantado um perfil altíssimo nos Estados Unidos hoje, desde o presidente Trump até pessoa que está caminhando na rua. Todo mundo sabe quem é Alexandre de Moraes, todo mundo sabe o que ele fez, pelo menos uma pequena parte do que ele fez. E as leis estão ali. Então, eu não posso especular o que pode ou não pode ser feito, mas não é difícil entender como a lei pode ser aplicada às ações do ministro. Porque é ele que fez questão deliberada, provavelmente para mandar outro recadinho, de ir detrás dos Estados Unidos, de cruzar a fronteira dos Estados Unidos, de ir detrás de quem ele sabia que era cidadão americano postando conteúdo nos Estados Unidos. Aliás, eu sou parte do clube agora. Então, isso nos faz um pouco refletir, né, da besteira do presidente Lula com
soberania, Brasil dos brasileiros. Óbvio que Brasil dos brasileiros, quem fala outra coisa, né? Brasil é dos brasileiros. Não dos ditadores. Não dos ministros do STF, dos brasileiros. Então, concordo com o presidente Lula. Agora, quem que mandou Alexandre de Moraes mandar mísseis para os Estados Unidos o tempo todo? E não se esqueça, se inscreva no canal. Faça o meu dia.